Hoje nós vamos estudar o Salmo 95. Você se sente fraco? Você se sente fraco emocionalmente, fisicamente, mentalmente? Tem vários tipos de fraqueza que rondam a nossa vida. Parece que é quando Deus mais trabalha nas nossas vidas, é quando nós nos sentimos fracos. Deus já sabe que nós somos fracos, nós que precisamos admitir que somos. E esse é um salmo que fala muito ao meu coração e certamente ao coração dos irmãos que se sentem fracos. Como os fracos encontram força no Senhor. Como que uma receita, né? Como os fracos encontram força no Senhor. Salmo 95. Reconhecendo que Deus está acima de todos os deuses. Essa é a maneira de você, fraco, sentir-se fortalecido pelo Senhor. Reconhecer que Deus, o Deus verdadeiro, está acima de todos os deuses. Reconhecer que Deus é o Criador do universo. Sempre que a gente lembra da criação, a gente admite, nós somos um grãozinho de areia no universo. E também reconhecendo que Deus é o pastor, e Ele exige obediência. Vamos ver então esses 3 reconhecimentos que vai tirar você dessa fraqueza, ou pelo menos... não que você vai ser forte, né, por você mesmo, mas você vai se fortalecer com essas 3 verdades, com esses 3 reconhecimentos. Primeiro, reconhecer que Deus está acima de todos os deuses. Ele é uma rocha, versículo 1. Leia alguém, por favor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebraremos o rochedo da nossa salvação. Ele é a nossa rocha. Quando fala rocha na Bíblia, a gente já remete os nossos pensamentos à pessoa de Jesus Cristo. Ele é a rocha. Paulo falou que aquela rocha que eles viram no deserto, a rocha que o povo, ou que Moisés bateu e jorrou um rio ali daquela rocha, lá em 1 Coríntios capítulo 10 diz que aquela rocha era Cristo. Há uma tradição entre os judeus que os líderes da nação no deserto, eles pegaram algumas lascas daquela rocha, Refidim, né? E eles pegaram aquelas lascas e eles carregaram. Eles fizeram alguma caixinha, não sei, e durante todo o tempo no deserto eles levaram aquela rocha. Eu não duvido, porque o povo de Israel é muito visual, o povo de Israel é muito tátil, eles querem pegar, eles querem ver, eles querem colocar monumentos, eles querem até idolatrar às vezes. Então o povo de Israel tinha esse entendimento da rocha que os acompanhou no deserto, porque não é só que a rocha estava num lugar e saiu água, não. A rocha os acompanhava. Lá em 1 Coríntios 10, né, que eu citei, 1 Coríntios 10. Pode ler, por favor? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa pedra não ficava parada, essa pedra os seguia durante o deserto. Tudo bem, aqui está falando que a pedra era uma pedra espiritual. Então se eles não carregaram lascas de pedra, mas pelo menos eles carregaram na cabeça deles, no coração deles, essa pedra espiritual. E Paulo, ele já diz, essa pedra era Cristo.
Então, quando nós falamos do Salmo 95:1, celebremos o rochedo da nossa salvação, é Jesus Cristo. A própria palavra salvação, Yasha, vem de Joshua, Jesus, essa pedra é Cristo. Então reconheça que Deus, o Cristo Jesus, está acima de todos os deuses, Ele é a sua rocha. O fraco precisa de algo forte, rocha é forte. Ele é vitorioso também, versículo 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com os salmos. Você se reconhece fraco? Então Ele é a sua vitória. Ele é a rocha, Ele é a vitória. Vamos celebrar essa vitória que o Senhor está nos dando. E Ele é o Rei Supremo, versículo 3. Porque o Senhor é o Deus Supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Ele está acima de todos os deuses e Ele é Rei Supremo, um Rei que está acima de todos os reis. Então, se você se sente fraco, aqui está uma maneira de você se fortalecer. Em Cristo Jesus, que é a rocha, é a vitória e Ele é o Rei. E reconhecer também que Ele é o Criador do universo. Versículo 4, Ele cria os abismos mais profundos e cria também os montes mais altos. Versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Quando você sabe de algumas informações da criação, inclusive os ateus, eles nos ajudam a saber da criação de Deus. Já perceberam isso, né? Porque eles que têm as câmeras potentes, eles que têm os enredos dos programas, eles que fazem documentários bonitos da criação. Eles não vão chamar de criação, tá? Mas nós chamamos. E se você filtrar um monte de bobagem que eles falam, né? Evolucionista, você vai ficar de boca aberta. Aqui diz que Deus é aquele que tem nas mãos dele as profundezas da terra. Então eu fiz uma pesquisa rápida, eu já sabia disso, eu acho que muitos de vocês já sabiam também, mas para confirmar, o lugar mais profundo da terra se chama Fossas Mariana. Talvez vocês já ouviram falar isso. Tem 11 mil metros, 11 quilômetros na profundeza. Ela está no mar, tá? E o lugar mais alto do mundo, vocês já sabem qual é também. Esse é o Monte Everest. Tem 8 mil metros, quase 9 mil metros. Ele dá mais ou menos 8 ou 9 picos da forquilha. Então o nosso Deus é aquele que tem nas mãos dele os lugares mais profundos, tem nas mãos dele os lugares mais altos. Como é que você se sente no meio disso? Bem pequenininho, bem pequenininho. Essa é a maneira do fraco se consolar. O fraco se consola naquele que é forte, naquele que é poderoso. O versículo 5, ele cria também os mares, ele separa os continentes. Versículo 5. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Nosso Deus, ele fez o mundo e já encharcou o mundo. Quando ele fez o mundo, ele já deixou o mundo encharcado. Então não foi uma questão de ele fazer um mundo seco e depois colocar água no mundo. Não, ele fez um mundo bem molhado e a obra da criação dele foi a obra da organização. Ele mandou as águas se separarem em monturos. E aí ele separou as águas em mar, em rios, em lagos, ele separou. Aí apareceu a terra seca. Foi assim que Deus fez. E a terra seca apareceu tanto que ele deu uma enxugada tão grande que
surgiram os continentes. E talvez, só talvez, tá? Ele fez um bloco de terra só. Aí, nos dias de Peleg, ele deu um soco na terra, por assim dizer, né? E ele rachou a terra, e a terra se separou. E por isso que hoje a terra sofre por causa disso. O que Deus fez foi perfeito. Provavelmente um bloco de terra. Mas, ao fazer a separação de continentes, a terra ficou igual bolacha creme cracker. E alguns lugares, como o Japão, por exemplo, que são ilhas e mais ilhas, sofrem demais com isso. Por causa do quê? Terremotos, né? As placas tectônicas. O lugar do mundo mais privilegiado é o Brasil. Do mundo todo é o Brasil. Ele está deitado em cima de uma placa só. Então, o nosso Brasil não tem terremoto, tem terremotos. Tem outras coisas que não são boas, mas terremoto nós não temos. Então, Deus é aquele que fez os mares, que separou a terra em continentes. E como nós nos sentimos? Bem pequenininhos, diante da grandeza de Deus. E no versículo 6, ele cria a coroa da criação. Qual é a coroa da criação dele? O leão? O elefante? A girafa? Qual é a coroa da criação de Deus? Ele coroou o mundo com a sua obra-prima, a humanidade, o homem e a mulher. Essa foi a criação mais importante que Deus fez na terra. Todo o resto da criação foi por causa da criação da humanidade. Ele preparou tudo, ele limpou o quintal e ele colocou no quintal, no jardim, a humanidade. É o versículo 6, alguém pode ler? Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador. Se você é fraco, você cai das pernas, não é assim? Se você é fraco, você se ajoelha. Então, ajoelhar-se é um simbolismo de fraqueza. Por isso as pessoas que oram ajoelhadas, se elas não forem hipócritas, elas estão no símbolo mais perfeito da oração. Se você não vai ajoelhar, tudo bem, mas o seu coração precisa estar ajoelhado diante do Senhor. Precisa estar contrito, prostrado diante de Deus. Aqui ele faz um jogo de palavras. Ele fala aqui, Barak Berek. Barak Berek. Até gostoso de falar, né, Duda? Barak Berek. Barak é louvar. Nós louvamos a Deus. E Berek quer dizer joelhos. Barak Berek. Louve a Deus de joelhos. Louve Barak, a Deus de Berek, de joelhos. Então é assim que ele fala aqui no Salmo 6. Adoremos, que é Barak, e prostremos, que é Berek. Aí ele fala, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Como é que você se sente diante do Senhor? Fraco? Então não tenta ficar em pé. Prostre-se diante do Senhor. E reconhecendo que Deus é o pastor. Agora, o Salmo ele vai dando consolo, mas daí parece que não tem nenhum escritor da Bíblia que consegue ir até o fim falando só de coisas positivas. Pode ler qualquer passagem, sempre tem um puxão de orelha, já repararam? Vamos louvar a Deus,
vamos depender do Senhor e tudo mais. E daí ele vem dando uma cutucada na gente. Vocês são rebeldes. Então, versículo 7, ele é o pastor que guia o seu povo no deserto. Versículo 7. Sim, é Ele o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, o rebanho de sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Começou já a colocar uma pimenta aí, né? Porque o começo desse versículo parece o Salmo 23. Ele é o nosso Deus, nós o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Agora ele já dá uma beliscada. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Então tem um C aí. Deus é tudo isso de bom para nós, mas tem um C. Então na sua vida cristã, na sua caminhada, nunca se esqueça do C. Se você não obedecer a Deus, você vai ser disciplinado. Se você... Aí o dirigente hoje nos falou um pouco sobre esses relacionamentos de pais, filhos, de comportamento, de observar as pessoas. E Deus também está nos observando, Ele vê. Hoje, se ouvirdes a sua voz, é para fazer o quê? Versículo 8. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Ele é o nosso pastor, Ele guia as nossas vidas, mas Ele também está exigindo de você alguma coisa. Eu vou cuidar de vocês, mas eu quero um pagamento. Que pagamento que Deus quer de você? Você poderia dar para Deus o quê? Algum objeto de ouro para Ele? Você poderia dar o que para Deus? Não tem nada que você possa dar para Deus que Ele já não tenha. Mas tem uma coisa que você pode dar para Deus que Deus não tem. O que Deus não tem? A sua obediência. Ele só tem se você obedecer. Se você não obedecer, Ele não tem a sua obediência. Ele não tem o seu coração. Então, para Ele ter o seu coração, vai depender de você obedecer a Deus, se entregar a Deus. Então, se você ouvir a voz de Deus hoje, espero que você esteja ouvindo hoje, não endureçais o coração. Como foi quando? Lá em Êxodo 17, lá em Meribá, no dia de Massá. Meribá quer dizer contenda. Não seja como o povo no deserto lá em Meribá. Meribá quer dizer contenda. Por que eles contenderam? Porque eles brigaram com Deus e com Moisés porque faltou-lhes água. Não seja também como no dia de Massá. Massá quer dizer provocação, teste. Então naquele dia da contenda eles testaram, eles tentaram o Senhor. Eles duvidaram da bondade do Senhor. Por isso que se chama o dia de Massá, que é o dia da provocação. Deus se sentiu provocado com o que eles fizeram. Então Ele é o nosso pastor, Ele mostrou as suas obras ao povo, como Ele tem mostrado para você também. Versículo 9. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por que eles colocaram Deus à prova? Precisava disso? Precisava chegar a esse ponto de colocar Deus à prova? Eu digo para os irmãos, desde que era pequeno na escola dominical, eu não achava que o povo está tão errado assim. Por quê? Porque quando a gente está com sede, a gente quer água. Então por que Deus deixou a gente com sede? Quando a gente está com fome, a gente quer um pedaço de carne. Por que Deus deixou a gente sem carne? Mas eu estava esquecendo de uma coisa que o povo também esqueceu. É só pedir. É só pedir. Em vez de você falar, por que minha vida é assim? Por que as coisas estão acontecendo? É só pedir.
Senhor, estou passando por isso e por isso. O Senhor pode, por favor, me atender? Quero depender do Senhor. Eles não poderiam falar: Deus, nós estamos com sede e não tem água para todo mundo. O Senhor não poderia dar para nós, sabe? Como se diz, falar com jeitinho, né? Eles falaram com jeitinho? Não, tudo que eles pediam para Deus não era pedido, era reclamação. Eles jogavam na cara de Deus: nós estávamos bem no Egito. Eles sempre falavam do Egito. Então foi aqui que alguém falou da grama mais verde? Eu ouvi alguma coisa de grama mais verde. Alguém? Foi o Jonas. Agora, da grama mais verde. Nós sempre achamos que do outro lado é melhor. É incrível, a gente vai passeando aí, fazendo as caminhadas. Joãozinho já viu muito isso aí, né? A vaca está com o pescoção dela lá do outro lado, né? Toda arame farpado está sempre cheio de pelo de vaca, né? De crina lá. Por quê? Ela está sempre querendo a grama do outro lado. Aí você pensa, dá vontade de falar para ela: lá quanto pasto, por que você quer aquela lá? Nós somos assim também. Nós achamos que do outro lado está melhor. Lá no Egito estava melhor. Isso é ingratidão. Não obstante terem visto as minhas obras. Olha quantas coisas Deus fez e eles estavam duvidando. Aí você fala: mas eles nunca tinham passado pelo deserto. Mas irmãos, eles passaram pelo mar. Quem que passa no meio do mar? Eles passaram. Então Deus mostrou através de diversas obras que eles deveriam confiar que Ele é um pastor amável, é um pastor que cuida. Mas eles contenderam e eles provocaram. Por isso aqueles nomes ficaram famosos: Meribá e Massá. E o versículo 10 e 11 também: Ele é o pastor que se cansa. Sabia que Deus se cansa? Tem algumas referências que diz que Deus está cansado. Você já se cansou algumas vezes de alguma situação? A minha esposa sempre brinca porque a minha mãe falava: vai indo, cansa. Era a expressão dela. Mas meus irmãos, com o povo de Israel foi assim. Deus mostra bondade, o povo mostra ingratidão. Deus disciplina um pouquinho e o povo se arrepende, e aí Deus despeja bênçãos, eles reclamam de novo, e aí Deus chega um momento que ele se cansa. Jeremias ou Ezequiel, ele fala, dessa vez acho que é Isaías mesmo, que Deus, eu estou cansado. Deus fala: eu estou cansado desse povo rebelde. Eu ficaria muito triste se eu soubesse, né? Talvez já tenha acontecido, mas se eu soubesse que Deus pensou isso, né? Eu estou cansado de você. Porque é uma expressão que deixa a gente meio arrasado. Se alguém falar assim: olha, sabe de uma coisa? Eu já cansei de você. Versículo 10. Durante 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é povo de coração desviado, não conhece os meus caminhos. 40 anos Deus esteve desgostado desse povo. Deus estava guiando o povo, mas não com aquela alegria, porque o povo não dava motivo para Deus ficar alegre. Seria muito ruim ouvir de uma mãe falar assim, e principalmente se o filho cresceu, né? Você sabe, eu cuidei de você, né? Eu te sustentei, mas eu fiz isso por obrigação. Eu não tinha vontade de fazer isso por você. Eu ia ficar arrasado, não ia? Então Deus fala: 40 anos eu guiei esse povo, 40 anos eu estive desgostoso. Esse povo nunca me deu alegria. Você se sente fraco? Sentir-se fraco pode ser até bonito diante de Deus, mas
rebelde é diferente de ser fraco. O rebelde, ele não se sente fraco. Pelo contrário, ele se sente muito forte. Então é um convite para você buscar ser fraco diante do Senhor. Não foi o apóstolo Paulo que disse: quando sou fraco, então é que sou forte? E nós vamos encerrar com o versículo 11. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E não entraram. Não entraram. De uma vez só morreram mais de 20 mil. E Deus não deixou a geração antiga entrar, com exceção de 2, né? Com exceção de 2 pessoas que não tiveram essa atitude. Até o próprio líder deles não pôde entrar. Então, meus irmãos, os fracos encontram força no Senhor, reconhecendo que Deus está acima de todos os deuses, reconhecendo que Deus é o Criador do universo e reconhecendo que Ele é o nosso pastor e que nós devemos a Ele toda a obediência, sem reclamação, sem rebeldia. Vamos perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu tenho desgostado o seu coração? O nosso desejo deveria ser alegrar o coração de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te alegrar com os nossos cânticos e com a nossa vida. Pedimos a Deus, afasta de nós esse desejo, essa mania até de reclamar das coisas. Pedimos a Deus, dá-nos paciência nos momentos difíceis. Ajuda-nos, ó Pai, a quando estivermos em dificuldade, não murmurarmos, mas pedirmos para que o Senhor nos livre dessa situação, ou que o Senhor nos dê o consolo e forças nas situações difíceis da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.